Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A ressurreição de Jesus. A primeira aparição de Jesus a Maria Madalena foi simplesmente visível e audível, mas não tangível. Maria não reconheceu de pronto a Jesus, porque este, no primeiro momento, não se lhe apresentou com o aspecto sob que ela até então o vira. Ele usara para lhe falar de uma voz que lhe era desconhecida. Em seguida, retomou a que Maria tantas vezes escutara e que, impressionando-a, a fez voltar-se de novo. Então o mestre lhe mostrou o semblante que tinha habitualmente. Proibiu-lhe que o tocasse, porque só teria encontrado o vácuo, porquanto a aparência humana que diante dela estava era impalpável para o homem. Fenômenos são estes que se hão produzido em todos os tempos, de acordo com as leis da natureza, e que nada têm de surpreendentes. Os que já se iniciaram na ciência espírita sabem que mesmo os espíritos inferiores os podem produzir, tornando-se visíveis e audíveis a pessoas dotadas das faculdades mediúnicas de vidência e de audiência. Maria Madalena, já o dissemos, possuía essas faculdades. Procedendo assim, da primeira vez que apareceu a Maria, quis Jesus, poupando-a à perturbação e à surpresa, prepará-la para o reconhecer, para guardar a impressão do seu aspecto e conservar na memória a lembrança das palavras que cumpria fossem por ela repetidas. Sua segunda aparição às mulheres, aparição que a anterior a Maria Madalena preparara, foi uma aparição visível e tangível e ainda audível. Jesus se lhes apresentou visível e tangível, tal qual elas o haviam conhecido, com a aparência da corporeidade humana, vestido como sempre o viram. Do mesmo modo que as aparências de pedra, de granizo e neve, de chuva, de quaisquer outras coisas da mesma natureza, têm para os médiuns o valor material do objeto ou do corpo representado, também o espírito, que quando se torna tangível em condições materiais, toma a aparência de uma criatura humana vestida, aparência necessária a lhe comprovar a identidade. Dá às suas vestes o aspecto e a consistência da própria matéria, como faz com o corpo. Combinar os fluidos para que apresentem a forma e a cor dos estofos humanos não é mais difícil do que combinar os que constituem o corpo. No que o médium, inconsciente de suas faculdades, haja visto e ouvido mediunicamente, não há uma opinião de que ele tenha sido de antemão imbuído, e sim a consciência de um fato do qual não só guarda a lembrança, mas em que também acredita como se fora realidade. A ciência espírita vos explica os fenômenos de aparição que o mestre operou naqueles 2 casos sucessivos. Não é certo que até os espíritos inferiores os podem produzir? Como pretender-se que não os pudesse operar Jesus com aquela aparência de corporeidade humana que não era mais do que um corpo fluídico, de natureza perispirítica, que ele retomara para realizar o seu reaparecimento chamado ressurreição e ao qual podia, à sua vontade, dar ou retirar a tangibilidade.
Chamamos a vossa atenção para as palavras que ele proferiu, assim quando apareceu só a Maria Madalena, como quando apareceu a esta e às outras mulheres. Essas palavras excluem expressamente a divindade que os homens lhe atribuíram. Se ao mesmo tempo as confrontarmos com todas as outras por ele ditas, também sob o véu da letra, acerca da sua natureza, da sua origem, da autoridade e dos poderes que seu Pai e vosso Pai, seu Deus e vosso Deus lhe outorgara, acerca do lugar donde descera à terra e ao qual voltaria, veremos que elas encerram sob o véu da letra um dos elementos destinados a servir de base à nova revelação que havia de vir e vem hoje dar-vos a conhecer quem é o Filho. Ainda não subi a meu Pai, disse ele a Maria Madalena. Ainda estou entre os homens, ressuscitado, vivo. Vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte que eu subo a meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Ide, disse a Maria Madalena e às outras mulheres, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, que lá me verão. Aos discípulos chama seus irmãos, proclamando assim não ser o Criador incriado, mas uma das suas criaturas, uma criatura cujo Pai, cujo Deus são os mesmos que os dos discípulos, os de Maria Madalena e os das outras mulheres. Criatura que, semelhantemente a todas as demais, como essência espiritual, teve na origem da sua criação, que se perde na noite das eternidades, o mesmo ponto de partida. Prepara seus discípulos para o acontecimento da ascensão e para a indicação do lugar onde ele, Filho de Deus pela sua pureza perfeita, ele, em cujas mãos o Pai depositara todas as coisas, ele, o caminho, a verdade, a vida, ele que viera do alto, que viera do céu, que está acima de todos, ele que do céu descera, se havia de elevar para o céu. Meditai sobre a visita das mulheres ao sepulcro, sobre as aparições que lhes fizeram os anjos ou espíritos superiores, sobre as palavras que lhes dirigiram antes que tivessem entrado e depois que entraram no sepulcro, sobre a reaparição dos anjos a Maria Madalena, quando esta se deixou ficar do lado de fora do sepulcro a chorar, sobre o que então lhe disseram, sobre a aparição de Jesus a ela e depois a ela e às outras mulheres, e sobre o que lhes disse. Meditai sobre tudo isso, vós todos que vedes aproximar-se o momento, para vós ainda tão cruel, da morte, e suave se vos tornará a ideia de restituir à terra o corpo que ao seu seio tem que voltar. E reconhecereis que o túmulo se vos abre para dar passagem ao vosso espírito, que se elevará radioso para o céu, sua verdadeira pátria, para essa imensidade que vos cerca e na qual encontrareis a atividade, a vida, o amor sem fim. E vós, que vos acercais dos sepulcros para lançar sobre os vossos mortos esse perfume da alma que vos corre dos olhos, não choreis mais. Olhai e vereis diante de vós um anjo luminoso guardando a entrada da tumba. Escutai-o atentamente e ouvireis uma voz amiga que vos diz: não choreis,
Aquele a quem buscais não está aqui, caminha à vossa frente. Cedo ireis a ele juntar-vos e ele próprio se mostrará aos vossos olhares. Ó, crede, crede e esperai, vós todos a quem a dor acabrunha, vós que perdeis os que vos são caros. Crede e caminhai para diante com confiança, que bem depressa os vereis. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.